Aleluias. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo, meus amados irmãos, com a gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Bispo Edson, da Igreja Apostólica Noiva do Cordeiro. Venho aqui dar início a mais uma palavra de meditação para as vossas vidas, programa intitulado A Verdade que Liberta. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 3 e versículo 4, diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amados, nós sabemos que nenhum atleta é coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha duramente, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos da sua colheita. Nós temos que refletir no que o Senhor está dizendo para nós aqui. O Senhor vai dar entendimento em tudo para você. Lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo, ele foi ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o seu evangelho, né? Por isso que Paulo diz: eu sofro a ponto de estar preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Amados, como cristão, nós precisamos decidir a quem agradar. Se nós queremos agradar a Deus ou agradar o mundo. Agradar os dois é impossível. O próprio Jesus disse, lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de desprezar um mais do que o outro. Aleluia a Deus. Tiago diz que nós não compreendemos que muitas das vezes a amizade do mundo, ela é uma inimizade contra Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz que todo aquele que constitui-se, pois, amigo do mundo, ele acaba sendo inimigo de Deus. Jesus Cristo, amados, ele é o nosso general. Foi ele que nos alistou para uma guerra, para nós não ficarmos de braços cruzados. Mas nós sabemos que nós vamos enfrentar uma batalha árdua, uma batalha dura. E a nossa batalha é uma batalha espiritual contra as forças do mal. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, aleluia a Deus, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12. Paulo diz que o soldado em serviço, ele não se envolve com negócios dessa vida. Ou seja, na guerra não há tempo para o soldado pensar em se envolver em outra coisa, senão com o interesse do exército ao qual ele está servindo. Ou seja, ele tem que estar atento às ordens do seu comandante. Os interesses de Cristo, amados, são os nossos interesses. A batalha de Cristo é a nossa batalha. Nós somos soldados de Cristo. Nós temos que ocupar o nosso tempo. Qual é a nossa prioridade nesses dias de hoje? Qual é a sua prioridade nesses dias de hoje? Né? Nós sabemos que esses dias que nós estamos vivendo hoje já são os últimos dias na terra, pois não sabemos o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Não é isso? Mas nós não podemos parar nossa adoração a Deus. Nós temos que ocupar o nosso tempo, as nossas vidas, os nossos afazeres na presença de Deus. Aleluia a Deus. O apóstolo Paulo, ele dava instruções ao seu fiel escudeiro Timóteo, que era como irmão e filho na fé.
Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é o quê? É satisfazer aquele que o alistou para a guerra. Aleluia a Deus. Paulo é bem claro aqui em mostrar que o objetivo do cristão deve ser satisfazer aquele que chamou ele. Ele fala de um soldado que foi alistado. Aleluia a Deus. Mas, amados, nós sabemos que nós estamos em guerra. E contra quem nós estamos lutando? Contra quem você está lutando? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Aleluia a Deus. Contra as forças espirituais. Paulo aqui está nos encorajando que nós temos que permanecer firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Por isso que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mal, né? Para que depois de nós termos feito tudo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, nós venhamos permanecer firmes e inabaláveis na presença de Deus. Aleluia a Deus. Nós vamos ver aqui que as armas, elas devem ser usadas pelos soldados de Cristo contra as forças espirituais. Aleluia a Deus. Paulo ainda ele usa as figuras, né, que são aqui umas figuras assim, que traz para nós um exemplo de como se prepararmos com essa armadura. Nós devemos reforçar as nossas ideias, se envolvendo completamente na obra de Deus. O cristão, ele deve ser um atleta coroado, né? Ele deve alcançar suas vitórias. Mas para isso nós precisamos se preparar segundo as normas que são estabelecidas pelo nosso Deus. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, de uma boa alimentação, de uma vida sadia, de treinamentos bons, né? E de equipamentos, nós nunca seremos um vencedor. Nós temos que se preparar. Aleluia a Deus. Não é isso? Ele usou aqui o lavrador, né? Se ele não trabalhar, ele não vai usufruir do seu trabalho. Aleluia a Deus. Nós devemos ter cuidado para nós não obtermos o fruto que nós não desejamos. Aleluia a Deus. O apóstolo ainda diz que o trabalhador, quando ele trabalha arduamente, né, em prol do seu serviço, ele vai usufruir de muitos benefícios em sua vida. Aleluia a Deus. O soldado que é alistado, se ele não satisfazer o seu comandante, ele não serve para a batalha. Se o soldado que vai para a guerra, ele quiser parar no meio do caminho, focar em outras coisas e se envolver com os negócios dessa vida, ele vai ficar vulnerável ao inimigo. Ele não vai conseguir alcançar a sua vitória. Vai ser uma presa fácil para o inimigo. E Deus não quer que você pare. Deus quer que você permaneça firme na presença de Deus. Porque só na presença de Deus que nós conseguimos ser inabaláveis. Porque temos a proteção divina. O atleta, quando ele vai competir, ele não pode competir segundo as suas normas, mas segundo as normas que foi proposta para ele. Não é isso? Aleluia a Deus. Se ele quiser não se envolver com outros negócios, ele tem que andar conforme as normas. Porque não basta chegar em primeiro lugar. Tem que seguir as normas. Aleluia a Deus. Nós temos que trazer o exemplo do soldado e do atleta, do lavrador. Todos nós temos um ponto de vista em nossas vidas. Não é isso? Nós estamos nos envolvendo, cada um no seu objetivo. Mas para o cristão, o seu objetivo tem que ser o quê? Os céus. Foi para isso que nós fomos chamados. Para povoar o reino dos céus e para morarmos no céu.
Aleluia a Deus. O Senhor Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme diz lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. Nós devemos andar como Ele andou, conforme lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Jesus é quem nos chamou. Nós precisamos andar, amados, segundo a vontade de Jesus Cristo, e não segundo a nossa própria vontade. Se você é um soldado de Cristo, você tem que ser ocupado. Os profetas de Deus na antiga aliança, assim como o apóstolo Paulo, dentre tantos outros que serviam ao Senhor, eram pessoas ocupadas. Eles não se ocupavam com os negócios da vida, mas com os negócios de Deus. E nós temos nos ocupado com o que nesses dias de hoje? No que você tem se ocupado, aleluia a Deus? O inimigo está aí preparado para atacar. Por isso, amados, nós temos que fortalecer as nossas mãos, os nossos joelhos. Amém? Temos que continuar seguindo os caminhos retos do Senhor. Aleluia a Deus. Para que nós possamos conseguir obter de Deus o milagre em nossas vidas e na vida de todos os nossos familiares. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Ninguém verá o Senhor tentando diligentemente ser uma pessoa autônoma, seguindo os seus próprios caminhos, andando como ovelhas desgarradas. Aleluia a Deus. Amém? O impuro, o profano, o adúltero, o mentiroso, o homicida, o alcoólatra, essas pessoas, elas têm que se converter aos pés do Senhor, mas para isso é preciso nós continuarmos sofrendo pelo Evangelho, como um bom soldado de Cristo. Não deixar que essa vida venha nos embaraçar. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Amém, amados? Vamos ser fortes. Aleluia a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. E lembre-se, não se embarace com o negócio dessa vida. Aleluia a Deus. Paulo sabia que iria enfrentar sofrimentos, mas ele sabia que seria capaz de suportá-los, os sofrimentos, porque Deus era com ele. Aleluia a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Glorificado, exaltado.